Se uma pessoa vem e fala pra você, ó, reza esse salmo pra você curar sua gripe. Vem o outro e fala, canta esse mantra pra você curar sua gripe. Vem uma pessoa e fala, acende essa vela pra esse orixá pra você curar essa gripe. Ó, reza um Pai Nosso, Maria. Elas não são antagônicas. Não pode chegar assim, sabe? Qualquer uma delas que você fizer com fé, elas vão funcionar. Porque não exige. Como assim antagônica? Antagônicas é que, tipo, se chocam. Tipo assim. Não é o vilão, né? Seria tipo assim, olha, não. Se você rezar esse salmo, pelo contrário, esse salmo tem que ser um mantra, porque o salmo vai fazer você ficar mais doente. Não existe isso. Porque, na verdade, o meu professor de Vedanta, ele fala assim que falar nomes de deuses, nome de santos, nome de divindades é a mesma coisa que aipim, mandioca e macaxeira. É tudo a mesma coisa. Só existe um único ponto. E aí, a nossa mente, a gente criou Deus, criou os deuses, porque a nossa mente precisa de um nome, uma forma e uma história para entender algo. A gente não... Símbolo. Tudo. Mas se eu te der um símbolo, por exemplo, isso aqui é um símbolo Runicuim. Cadê? Isso aqui é um símbolo Runicuim. Esse aqui parece 2T unido assim pra frente, sabe? Isso aqui é um símbolo. Você não sabe o que esse símbolo significa. Então, se eu falar pra você que isso é um símbolo, a tua mente vai parar por aí, sabe? Tipo... E aí você não vai acreditar. Ah, tá, é um símbolo, né? Mas esse símbolo, ele tem um nome, que é Yushibu, ele tem essa forma e ele tem uma história. Yushibu, para os Runicuins, é o grande espírito, é o criador do universo e tudo mais. Então ele tem essa forma de um T assim e um C, porque como é em cima é embaixo, sabe? Então o cosmos e a matéria, o espírito e a matéria é uma coisa só. Por isso que ele é esse símbolo. Então agora ele tem um nome para você, ele tem uma forma e ele tem uma história. Então agora a sua mente consegue, em cima disso, raciocinar. Você pode, inclusive, confrontar, falar, ah não, Sandra, porque eu fui criado pela Bíblia e o Shibu não existe na Bíblia, né? Então o que você está falando, pra mim, é mentira. Ou você pode acrescentar, falar, nossa, é uma história muito parecida com a história de outro povo. Enfim, a partir desse momento, a tua mente consegue criar uma linha de raciocínio sobre esse símbolo que até então para você era desconhecido. E a mesma coisa, quando a gente era lá meio primata ainda, que a gente não entendia que existia algo além dessa matéria, que a gente não sabia explicar. Então a gente começou a colocar uma pedra em cima de outra e venerar, porque a gente sentia que tinha algo a mais, só que a gente não sabia o que é. Então a gente externalizou algo para entender. Isso não é um conflito? Você tentar nomear algo que não é... que é espiritual? Sim, tipo, exatamente. É um conflito, né? Porque a partir do momento que você deu nome, forma e criou uma história, deixou de ser divino, deixou de ser cosmos e passou a ser matéria, vamos dizer assim, passou a ser uma coisa racionalizada. E Deus, o cosmos, o todo, o universo, a nossa mente não tem capacidade para entender. A nossa razão não consegue compreender Deus. Eu falo Deus porque assim, para ter um entendimento, justamente por isso. É tão fora de forma, vamos dizer assim, que eu não consigo explicar se eu não der um nome e uma forma para aquilo. Então, todas aquelas divindades hindus, nenhuma delas não é deuses. Aquilo são representações das energias que existem no cosmos. Shiva, o destruidor. Vishnu, o mantenedor. Brahma, o construtor. Lakshmi, a abundância. A Kali, é a controladora dos demônios, né? Que nada mais são que os próprios pensamentos ruins. Então, quando você pega de verdade, lá na raiz, o que são essas deidades, né? Você vê que é completamente distorcido o que tem hoje, inclusive. Deidade, o que é deidade? Os deuses. Que, na verdade, nos Vedas, ele fala, não são deuses. São aspectos do ser humano manifestado em várias formas. E aspectos de como é a energia de todo o universo manifestado. Por que os deuses indianos têm um monte de braço, os rostos virados para todos os lados? Foi a forma que a mente deles criou para falar que um ser consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e olhar, estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, para eles criaram um ser com vários braços, várias pernas, várias cabeças, porque como que você consegue ver todos os lados ao mesmo tempo? Talvez seja tipo a aranha misturada com elefante. Sabe? Tipo... Mas isso tudo é a nossa mente que cria.
E aí isso criou a nossa separação. Eu sou uma coisa e o divino é outra. Eu preciso de religião para me religar. Não tem com que se religar, porque você nunca se desligou. É a tua ignorância cobrindo, sabe, cobrindo a luz que não te permite ver. Que não tem nada, é só você. Você já leu A Biblioteca da Meia-Noite? Não. Ele é um livro que fala sobre... Eu ainda não li, mas a ideia do livro é, por exemplo, seria propósito de vida e porque... Seria tipo assim, é um livro que fala sobre propósito de vida, né? Você acha que já aconteceu com você, por exemplo, aconteceu uma coisa que te levou... uma coisa X que te levou a uma pessoa Y que... te levou até uma pessoa Z, que essa pessoa foi a pessoa que mudou a sua vida. Então, isso aqui não foi por acaso que aconteceu. Será que a gente tá definindo o que é o mundo, o que é a vida, muito precocemente, antes dele acabar? Porque como que a gente pode julgar o que é o mundo se ele ainda nem acabou? Mas ele não vai acabar. Aí que tá. Ele sempre vai se transformar, mas acabar... Porque aquilo que não teve começo não vai ter fim. Você não sabe como começou. E até então o que se sabe é que sempre houve, nunca, então não teve um começo. Ninguém, tipo, no começo escreveu, aconteceu isso, né? Mas não, o que tem são escritos feitos pelo ser humano, pelo homem, tentando entender com a razão limitada dele algo que é ilimitado. Não tem como. E aí... Que nem você falou esse negócio, né? Você conheceu uma pessoa e tal. Então, uma das coisas que eu aprendi no Vedanta é que até então, eu ainda com essa mente de coisa linear, de tudo assim, né? De achar que era uma linha, inclusive cronológicas do tempo e tal. E aí, nos Vedas fala que a nossa vida ela é como se fosse uma teia de aranha. Um passo que eu dou aqui, ela faz vibrar, não uma única linha, mas várias linhas da teia, que envolve várias pessoas. Então, um ato meu... ruim não afeta só uma pessoa. Eu afeto, ainda que inconscientemente, eu acabo afetando outras pessoas. Por exemplo, se nesse dia o exemplo que eu dei, o cara vem pedir dinheiro pra mim, pra tá com fome, e aí eu trato ele mal. Não tenho, dá licença, não sei o que tal. E aquilo cria assim, tipo assim, já era a 10ª pessoa, o cara realmente tá com fome. Já é a 10ª pessoa que maltrata ele. E aí esse cara de raiva, a hora que vem a próxima pessoa, ele joga a pessoa no chão e rouba a bolsa da mulher ou do cara, o celular do cara. Então o meu ato ruim gerou consequência. Aí ele até mata o cara. E aí porque ele matou o cara que era um pai de família, aquela família vai passar necessidade. Sabe? Aí os filhos daquele cara que estava indo bem, acabaram entrando pra criminalidade. Olha, sabe, a consequência de um único ato que eu fiz e achei que não... Agora muda. Aquele cara já era a última, sabe, eu era... Ai, moça, eu tô com fome. Ai, moça, sim, eu tenho. Olha, eu não tenho dinheiro, mas eu posso... Ali, ó, o senhor quer que eu vá ali? Vamos ali comprar uma coisa pro senhor comer? Vamos lá, eu vou lá, compro. Pode escolher o que você vai comer, pode pegar mais de uma coisa, pode pegar um refrigerante, pode pegar um doce também. Se eu quero um cigarro, se for, pode pegar um cigarro. Sabe, trata a pessoa bem. E aí eu falo, não, olha... E a pessoa fica assim, não, mas senhora, me desculpa. Olha, eu juro, eu não vou comprar bebida. Não, mas não tem problema, compra o que é da sua necessidade, não sei o que, tal, tá aqui, tá, tudo. Aí, aquilo faz assim, não, eu ainda acredito que existam pessoas boas. E aí ele fala assim, puxa, eu tava a ponto de roubar alguém, não, eu vou continuar pedindo com humildade, que sempre vai ter uma pessoa boa. Olha a diferença da consequência dos meus atos, né? E de repente essa pessoa, porque viu que o bem compensa... começa a se esforçar, de repente, né, não que não se esforça, né, mas isso abre um outro campo de possibilidades para ela, né, de repente lá no bar tem alguém que ouve lá, o cara fala assim, cara, mas você sabe mexer com construção? Eu sei, eu já trabalhei de servente, eu tô precisando de um servente, sabe, tipo, vai aquela corrente da mesma forma que vai uma corrente pro lado do mal, também vai a corrente pro lado do bem, e às vezes eu nem participei, simplesmente dei uma nota de 10 reais pro cara. Vai lá, cara, compra lá uma coisa pra você comer, o que eu tenho, tá aqui e tal. E aí o cara vai no bar, ele compra, ele fala, poxa, a menina ali me ajudou, nossa, eu ia roubar alguém, eu tava desesperado, tava com muita fome, mas a menina me ajudou. E aí alguém escuta a conversa, eu nem fiquei sabendo disso tudo. Fiz o que eu tinha que fazer e fui seguir meu caminho. Então é uma teia que, na verdade, um fio que eu mexo, de uma ação minha, vibra essa teia
de mexendo em várias coisas. Ó. Então, não existe um ato sem consequência que a gente faz. Então imagina se eu fizer meu mapa astral, tanto de vida que eu já vou quitar, né? Porque se eu não fizer, se eu não descobrir assim o que eu tenho que fazer, é capaz de eu ficar a vida inteira buscando alguma coisa que não é pra mim. Exatamente, sim, mas assim, meu professor de Vedanta fala assim, esquece a vida passada, porque se você não tá sabendo lidar com os dessa vida, porque se você lidar com o dessa vida, você já vai estar lidando com as do passado. Então você não precisa saber o que é. Na psicanálise eu fico falando muito, eu fico jogando a culpa na vida passada. Não, é daqui pra frente. Nem, quando eu falo vida passada, que nem assim, se as pessoas que conviveram comigo há um ano atrás, o próprio Bal, aquelas pessoas, se hoje eles vierem conviver comigo, eles vão ver que eu não sou a mesma Sandra. Não sou mais. Aquela Sandra, uma boa parte dela morreu. Morreu mesmo. Naquele dia lá do cogumelo, uma boa parte da Sandra morreu. Com a ayahuasca depois. E partes que tinham que morrer. Não podia mais ser daquele jeito. Não tinha mais como continuar sendo daquela forma. Então, e eu não posso nem mais ficar olhando para esse passado e, sabe, daqui para frente a tendência é cada vez pensar menos nisso, é cada vez deixar mais isso para lá, é cada vez... Eu já tenho muito disso, assim, de... Que nem eu falo assim, hoje eu conto, eu falo eu não sinto mais a dor que eu sentia antes de eu não poder tocar no assunto sem chorar. Então, mas assim, eu não tenho vontade de ir no sítio, nenhuma. Não pelo lugar, que nem eu falei pro Felipe, já falei pra você, gente, o lugar, a natureza, ela não precisa da mão de ninguém lá. Se você deixar aquele lugar sozinho, daqui uns anos você pode ter certeza que do jeito que a natureza escolheu que é o melhor para ela vai fazer. E acabou. Não é o lugar que precisa. Então assim, o lugar, eu saí de lá deixando um lugar florido, sabe? De pessoas que iam lá para se conectar, que nem eu falei pra você, que plantavam por carinho e tal. Se quem ficou não soube ter essa liga, não soube dar continuidade nisso, porque é outra pegada e sei lá, desmorou, sabe? Não diz respeito a mim. E eu não, sabe, nem que julgar, nem que nada. Só não tenho mais nada a ver com aquele lugar. Não tenho vontade de voltar lá, justamente por isso, porque acabou. Acabou. Agora a minha casa tá florida. Você sabe que no dia que eu saí de lá, quando eu vim pra cá, na primeira semana, o meu filho falou pra mim assim, porque um dia eu tava conversando com uma amiga minha que tava aqui em casa, e eu falava assim pra ela, nossa, todas as coisinhas que eu plantei, eu chorando assim, falava assim, vai morrer tudo, porque eles não vão cuidar. Aí eu falo assim, nossa, todas aquelas florzinhas que eu deixei vão morrer, porque eu não consegui trazer tudo. Tinha coisa que tava plantada no chão, né? E aí eu falei dos bichinhos, as galinhas que eu deixei, o cachorro morreu, inclusive, o rabisco, né? Tinha um cachorro, né? Aí eu fiquei assim, sabe, chorando. Aí meu filho falou assim, mãe, não tinha flor antes de você lá. Você fez tudo aquilo, você plantou todas aquelas flores, cuidou. Deixa elas morrer, agora a nossa casa vai ser florida, como sempre foi, porque antes, quando eu morava aqui com meu filho, também sempre foi. Mãe, as flores vão onde você estiver. É você que leva as flores, é você que flore o lugar que você ainda... Sem abelha, a abelha que manda na flor, né? Manda... E aí esses dias tava cheio de abelha aqui nas flores da frente, nas flores aqui do fundo, aquelas abelhas Europa, né? E toda vez que eu vejo as flores, eu lembro dessa frase do meu filho falando, mãe, onde você... E eu falava isso pro Bal, se eu chegar num lugar de terra arrasada, chão batido, cara, eu resgaço as mangas e vou pra luta e deixo. E se um dia eu tiver que sair daquele lugar, com certeza tô saindo melhor do que quando eu encontrei. Então, eu saí de lá e deixei muito bem arrumado, sabe, de quando eu cheguei lá, como era quando eu cheguei, né, que não tinha nada, era tudo mato, aquela casa horrorosa, que parecia uma toca de urso, né, e aí a gente foi arrumando, eu transformei aquilo num lar, com família, machituim, sabe, então assim, quem jogou tudo isso fora não fui eu. Mas agora aqui nessa casa a gente continua sendo a nossa família, a gente trouxe as nossas flores pra cá, a gente passa os nossos perrengues também, tem hora que dá os chutes aqui, dá, porque conviver com pessoas não é fácil. E aí... Ele tá com sono, mas não vai dormir. E aí... Mas é cada vez mais desconectado desse passado. Então agora o pessoal se animou em fazer agrofloresta lá no Estrela Dourada, então vamos fazer agrofloresta Estrela Dourada. E se amanhã depois
acontecer alguma coisa. O bom de lá é que lá não é de uma pessoa, lá é de uma instituição. Então, enquanto a gente está caminhando pelo mesmo sentido, sabe, tá todo mundo junto, faço parte. O dia que eu não quiser fazer parte, ou porque se eu pisei na bola feio, alguém eles tiver que me expulsar, mas eu acho que não vai ser o caso, né? Mas, sabe, ninguém vai... Agora se eu achar assim, ó, pra mim deu, vou seguir outro rumo e tal, você pode ter certeza que vai passar anos e as pessoas vão falar assim, essa clitória aqui foi a Sandra que plantou. Essa árvore aqui é a Sandra que plantou. Essa agroflorestinha aqui, a Sandra começou com... Não porque assim, é a Sandra, meu ego. Não é que eu falo, esse carinho de tipo assim, de saber, por exemplo, quando eu olhava para aquele quartinho, eu lembrava de você. De todos que foram ali ajudar a construir. Da mãozinha, da marca da mão, aqui é a mão do Matheus que fez essa parte, a mão da Dudinha que fez essa parte, sabe? Saber é isso. Eu, no final do ano, eu fui em Botucatu, lá no bairro Demétria, e em 2018 eu tinha ido lá, 2018 acho que eu fui lá, e ajudei a construir um banheiro de bioconstrução na escola Waldorf, que tem lá, na Aitiara. Sim. Aí eu fui agora, no final desse ano, só que estava fechada a escola, mas a escola de biodinâmica estava aberta, né? Que foi também, eu fui na escola de biodinâmica, aprendi lá, e reencontrei o senhor que foi meu professor quando eu fui lá. E eu olhei de longe e vi o banheiro. E aquilo eu falei assim, o banheiro... menino, o banheiro que eu ajudei a fazer. Porque não deu pra ir chegar lá perto, tava fechado. Mas eu fiquei pensando assim, tem marcas da minha mão lá, que colocou barro. Sabe, eu pisei no barro aqui. E de sentir essa paz, esse orgulho, não esse orgulho do ego, esse orgulho de sentimento verdadeiro, sabe? Tipo, que legal. Tem sim um certo orgulho, mas sem arrogância. Eu ajudei, não, porque não fiz sozinha, a gente fez um coletivo, aquilo me trouxe tanto aprendizado, sabe? Foi um dos motivos pelo qual acabou indo também me levando pro lado da ayahuasca, né? Que foi encontros e a arte de encontros e desencontros com pessoas que tiveram que passar pela minha vida, que às vezes passaram por pouquíssimo tempo, mas não fosse a passagem dessa pessoa, eu não teria ido pro Demétria, eu não teria conhecido tal pessoa que me apresentou a ayahuasca, sabe? Então, que nem você falou. E isso é o movimento... Você conheceu a ayahuasca na onde? Não, foi a primeira vez que eu tomei, há muitos anos atrás, tinha sido em São Paulo, numa experiência... Que ano? 2008. Do pessoal lá em Rio Grande da Serra, era até uma chácara, nem era Santo Daime, mas eu não gostei porque eu não entendi o processo. Eu comecei a ter aquelas miração e achei aquilo, e me assustei. E aí eu fiquei inquieta, e o pessoal começou a me dar bronca, sabe, tipo... você fica quieta, você tá atrapalhando, você não pode sair. E não sei o que, sabe, quando eu fui, igual você fez sair, eu corri, só que eu fugi do lugar, eu consegui me desvencilhar do pessoal lá, sair fora da chácara, entrar no meu carro, me esconder dentro do meu carro lá pra esperar dar um tempo pra ligar o carro e vazar, na força. Fiz isso. E nunca mais, quem falava ayahuasca pra mim, falou, você tá louca, ela é uma seita satânica. Nunca mais quero saber daquilo. Mas foi justamente por causa desses encontros e desencontros que eu encontrei uma pessoa e falou, não, você não tomou ayahuasca. Vou te mostrar como é que é. Aí me levou num lugar sério, falou, não. Aí sim que eu falo que foi a minha primeira experiência com a ayahuasca. Sim. Então, E é isso mesmo, é uma teia. Tocou aqui, balança, cria toda uma coisa. Olha quantas pessoas, a minha passagem pelo Morada São Francisco, quantas pessoas foram lá tomar ayahuasca pela primeira vez, ou tomar ayahuasca num outro contexto, né? Ou simplesmente conheceram a parte da agroecologia. E tinha coisas lá antes, sabe? Mas tudo começava e minguava. Né? Porque não tinha algo que desse a liga. Sabe? Não tinha essa coisa que dava sustentação para que continuasse. Não que eu era isso, não era eu, mas era ele e eu. Quando a gente era unido no mesmo propósito, as coisas davam certo. Quando ele mudou o propósito dele para satisfazer a ganância da filha, que tem que fazer a empresa, virou uma empresa, tem que fazer dar certo, sabe? Porque precisa tirar renda dali. Foi a hora que tudo desandou. Porque aquela terra não é para aquilo. A agroecologia, que nem a gente falou, a agroecologia é outra pegada. Você não vai criar uma empresa de agroecologia. Você não vai fazer isso. Você não vai ter a sua renda
Você pode até ter uma renda básica, sabe? Mas só que você respeitando as regras da natureza, da ancestralidade. Não é com diploma, não é com vivências em lugares gourmet que foi. Porque esses lugares que fala que vive de agroecologia, não vive de agroecologia, vive vendendo curso, vive vendendo ideias. Ele não vive de vender alface, tomate, abobrinha. Ele vive vendendo curso, vendendo ideias, vendendo promessas de que se você for montar sua agrofloresta, você também vai viver. Mentira. Mentira. Tinha dois irmãos em Penápolis, o João e a Mari, o sítio do pai deles lá. Lugar... Da yoga? Fazia yoga lá então. Fizeram de tudo para fazer dar certo. Não conseguiram. Tendo recurso financeiro, tendo influência entre as pessoas, sendo pessoas boníssimas, sabe? Pessoas alto astral, pessoas bacanas. Não conseguiram fazer aquilo se pagar. Tanto que eles desistiram. Tava até, né? Tinha uma época que eles estavam arrendando lá e tal. Não faz. Sabe uma coisa? Parece que a pessoa tá querendo começar já no level 50 de vez de começar um level 0, né? A agroecologia, eu vejo ela pelo seguinte: quando eu fui lá no Demetria agora no final do ano, eu visitei a escola da biodinâmica, conversei lá e falei, Botucatu. Eles têm lá... Aí eu fiquei assim, ó, eu fiquei de cara, porque era 1º de janeiro, tinha um pessoal de São Paulo que tava indo lá pra comprar verdura, comprar coisa. Aí o menino lá que trabalha, ele falou assim, não, tem um pessoal que vem uma vez por mês, vem de São Paulo, vem de Santos, vem de Campinas, eles vêm comprar aqui no Demetria, produto agroecológico. Mas aí você vê lá, a vida como essas pessoas, todo mundo é simples, todo mundo trabalha, todos os dias, inclusive era feriado, 1º de janeiro. Eu até achei estranho, porque eu fui nas cachoeiras lá e tava vazia. E eu tava aqui em São Tomé das Letras, eu falei, eu não vou em São Tomé das Letras porque é um inferno nessa época do ano. E não tinha ninguém nas cachoeiras. Eu falei, tem uma coisa errada, gente, eu tô no lugar errado. Ou tá proibido de entrar e eu não tô sabendo. Tinha uns lugares que só tinha você? Ou só tinha eu tinha mais tipo meia dúzia de pessoas, sabe? Só 2, 3 casais. Eu falei, tem uma coisa errada com isso, não é possível. Não, mas aí o pessoal explicou, não, Sandra, que aqui é cachoeirano todo. E aqui é uma cidade universitária. Essa época do ano, a galera das faculdades vai tudo embora. Então não fica o pessoal aqui, final de ano. E aí vem esses pingadinhos de fora, assim, que vem, né? E por isso que você tá estranhando, a cidade tá vazia, mas assim, as cachoeiras, os lugares estão bem tranquilos. Mas é porque nessa época do ano fica mesmo, porque o pessoal, os estudantes, vão tudo embora. E aí ele falou assim, você era 1º de janeiro, o rapaz estava trabalhando, então todo dia o cara acorda 5 horas da manhã, acorda, sabe, antes do sol, todos os dias. Aí eu falei assim pra ele, não tem férias. Ele falou assim, pra tirar férias a gente faz um acordo aqui entre nós. Eles trabalhavam tipo na cidade, trabalham normal e depois... Não, é zona rural. Moram lá na zona rural. Viviam daquilo? Vivem daquilo. Só que não é só... Então, aí eles dão curso da biodinâmica, eles dão curso de agrofloresta, eles fazem circuitos do SESC. São várias coisinhas. Mas você vê, ninguém tem carrão, ninguém viaja pro exterior. As férias que eles tiram é uma férias, assim, sabe? Tipo, vai curtir uma praia, uma férias de uma semana. Vai curtir uma praia, vai visitar um parente... Sabe, não é férias de 30 dias remuneradas, não, é uma vida de ralar na ostra. Será que a pessoa ela escolhe o Dharma antes de nascer? Sim, então, diz os Vedas, né, que não é que ela escolhe. Até a gente falou assim, como que é o livre-arbítrio, né? Então eles falam assim que o livre-arbítrio, eles usam muito o termo do cavalo, porque assim, a nossa mente é igual um cavalo, né? É indomável. Tipo assim, quando você pensa que tá domado, só que é um bicho de meio tonelada. Então, tipo assim, você tem que construir uma relação de respeito. Você não doma um cavalo. Porque o cavalo ele tá submisso pela dor, porque você, mas na primeira oportunidade que ele tiver de te jogar no chão, de te pisotear, ele vai fazer. Eu sei porque eu faço doma de cavalo, né? Então, doma racional. E aí, eles falam que o livre-arbítrio é o cavalo com a corda no pescoço. Sabe, com o cabresto. A gente tem até um certo limite, a gente pode escolher. Dali pra frente, por exemplo, eu escolho a ação que eu faço. Mas no caso, a gente seria o cavalo ou o cara que tá montando? As duas coisas. A gente é o cavalo, o que monta o cavalo e a corda que segura o cavalo. É assim. O livre-arbítrio, ele, tipo assim, você escolhe se você quer fazer o bem ou se você quer fazer o mal.
Se você quer viver uma vida mundana, egoísta, só voltado ao acúmulo de bens, aos seus próprios prazeres, ou se você quer uma vida altruísta, de ajudar o próximo, equilibrando as coisas, eu também, tipo, tem gente que vai ao outro extremo, não, eu me abdico de tudo, tipo um padre Júlio Lancelotti, eu me abdico de tudo para viver pelo outro. Tem o extremo do egoísmo, o cara que vai ao mais rico do mundo, eu quero um acúmulo de coisas só para mim. Tem aqueles, o intermediário, tem aquele que fica cego achando que um dia ele vai ser o bilionário, tem aquele que a vaidade faz ele achar que ele é um padre Júlio Lancelotti, né? Que ele acha, né? Então, tipo, você tem de tudo. Então a gente tem esse livre-arbítrio para escolher. Só que não é porque você quer ser o mais rico do mundo que você vai conseguir. Mesmo que você entre para a política, que você faça um monte de coisa errada, um monte de coisa ilícita, consegue ganhar milhões, não quer dizer que você vai atingir o seu objetivo. A mesma forma que você fala, vou me abdicar de tudo e vou só ajudar o próximo. Pode ser que você não aguente um mês vivendo na rua com um morador de rua. Será que a pessoa ela vai... Tipo, ela tá pensando na próxima vida? Então? Não, porque aí você tá querendo uma previdência de vida. Aí, aí seria egoísmo. Tudo que você fizer querendo um resultado é egoísmo. Toda ação que você fizer, claro que, tipo assim, quando você bota uma semente na terra, você espera que ela brota. É uma expectativa. Você quer que nasça, você quer ver a plantinha, você quer ver a flor, você quer ter o fruto, você quer comer, né, aquilo. Mas se não der, você não vai se revoltar com o mundo. Nunca mais eu ponho uma semente na terra. Ah, o mundo é injusto. Porque eu planto e não nasce nada. Não, alguma coisa de errado você está fazendo. Né? Então, você faz ação, mas você, independente do resultado, você, sabe, isso não quer dizer que se morreu uma pessoa querida, você não vai sofrer. Vai! Mas isso não pode ser o motivo da sua derrota da vida, sabe? Tipo, não vou fazer mais nada vou me entregar, vou me suicidar também. Porque divorciou, porque o ente querido morreu, porque foi demitido, porque as coisas não saíram do jeito que queria. Sabe? Isso eu falo até nesses suicídios lentos, que é partir para o alcoolismo, uma droga, né? Ou determinados modos de vida aí que você sabe que uma hora vai acabar tirando a sua vida de forma precoce. Então, toda ação que a gente fizer, que a motivação seja porque eu quero o melhor para o outro, eu não quero nem saber quem é esse outro, isso é um dharma. Isso é o dharma de todos. Se eu levantar da minha cama de manhã, porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso pagar minhas contas, eu estou sendo egoísta. Pagar conta? Então, mas a conta seria o meio? Não. Eu não preciso comprar coisa no mercado, eu não preciso pôr gasolina no carro, não preciso pagar conta da internet, conta de luz. Mas seria egoísmo eu trabalhar para pagar conta? Então, se eu trabalhar só para pagar minhas contas, se o meu motivo de saída, de acordar, de viver, é eu trabalhar para pagar conta, minhas contas, para eu, uma vez por ano, fazer uma viagem, é uma vida egoísta. Agora, se eu acordo, eu vou trabalhar, porque eu também preciso pagar minhas contas, mas entre esse trabalhar, pagar minhas contas, eu ainda consigo encontrar tempo para plantar flores, para que venham as abelhas, para que, né, as abelhas polinizem, para que todos tenham comida, para que eu tenha comida em abundância para poder distribuir para quem não tem, para que eu seja um ser humano melhor, para que quando eu tiver que lidar com uma pessoa egoísta, né, eu saiba lidar, que eu seja exemplo para que quando aquela pessoa olhar e falar assim, nossa, me dá até vergonha fazer isso. Por exemplo, no meu trabalho, porque eu tento ser o mais ecologicamente possível correto, tipo assim, eu sempre uso copo de vidro, embora tenha lá copinho descartável, né? Eu tomo lá um copo de vidro que eu tenho que lavar, tal, café, eu tenho minha xícara, tal. Antes de eu chegar lá não tinha isso, todo mundo usava tudo de plástico, os copos tinha copos de vidro ficavam lá guardados. Algumas pessoas, hoje, pelo menos na minha frente, elas têm vergonha de pegar copinho de plástico, elas pegam a xicrinha de vidro e depois vai lá e lava. Então é um copinho a menos que está indo pro lixo, que vai contaminar a terra. Por quê? Porque por eu me policiar, de eu conseguir manter nessa proposta de causar o mínimo de impacto, eu influenciei outras pessoas. Né? Então, um karma positivo. Estou gerando coisas boas.
Agora, se eu chego aquela pessoa que tem alguém fazendo isso, eu falo, ah, não, que copinho de plástico mesmo, ah, imagina, o planeta é enorme, né, assim, sabe? E aí isso faz com que outras pessoas que estavam usando copo de vidro passem a usar copo de plástico, aí eu tô gerando um karma ruim. Então, tipo assim, nesse meio tempo que eu preciso trabalhar para sobreviver na Babilônia, porque a gente vive no mundo capitalista, mas eu ainda encontro meios de fazer atitudes que geram coisas positivas, eu tô fazendo meu dharma também. Eu não tô vivendo só pra minha vida. Sabe, tipo, ah, eu tenho aqui 10 reais, nossa, eu vou comprar um sorvete. Aí vem uma pessoa, ah, senhora, eu tô com fome. Eu, não, então, tá bom, vai. Toma meus 10 reais que eu ia tomar o meu sorvete. Eu ouvi falar de uma, não sei se ela era mestiça de indígena, mas ela me contou, eu perguntei assim, você toma ayahuasca, né? Ela é indígena, né? Aí ela falou, não, nunca tomei, nunca usei nada, nunca usei psicodélico nenhum. E ela me contou que na tribo dela, eles só faziam, tipo, rituais cânticos. Uhum. E ela falou que a ayahuasca vem, tipo, dos africanos, não vem, tipo, dos indígenas aqui. Não, vem dos indígenas. Existem cerâmicas bem antigas, lá da Colômbia, do Peru, do Equador. Ah, pode os ser. registros que veio deles. Inclusive o povo da Maxi, muito desses povos, eles descendem dos incas, que quando veio a invasão espanhola, eles foram entrando cada vez mais para o interior e chegando ali na divisa Peru-Brasil, Peru-Bolívia, Equador, Colômbia, assim, eles foram se embrenhando cada vez mais mata dentro, né? E aí também teve uma certa miscigenação com outros povos e foram gerando, e gerou outros povos. Você não encontra mais hoje um que fala assim, ah, eu sou filho de um Inca. Não tem. Né? Mas foi até agora recente que eu assisti um documentário de que tem um antropólogo que tirou amostras de DNA deles e de vários indígenas com as múmias incas. E eles falam que eles descendem. Tem a mesma descendência, a mesma genética. Fez o teste genético. Genético, é. Então, os Axaninca, os Shipibo-Conibo, os Runicuins, Xanenawa, Ayanauás. Os mais próximos são os Axanincas. Eles são bem mais assim, a linhagem genética deles, o código genético tem mais, é o que está mais próximo dos Incas. Será que... É porque assim, ó, é interessante. Agora eu vou fazer uma... Assim, é subjetivo, né? No planeta Terra existe a cor de raça, né? Tipo branco. Falam que tem várias, mas vamos... Branco, amarelo, vermelho, negro. Tem essas 5, vamos dizer, né? Quando a gente pensa assim, por que não tem outras cores, né? Tipo, agora falam assim, verde. Você pensa em que raça? Não, aí também, porque se você reparar até na natureza, os animais. Por exemplo, os ursos. Dizem que os ursos, todos eles eram brancos. Todo urso defendeu do urso polar. Quando o urso... Porque a Terra já passou por uma era glacial. Quando começou a aparecer os continentes Terra, e aí o que aconteceu? Isso aí acho que está naquele livro Sapiens. Então, ia falar agora, do Yuval, né? Yuval, ele que fala isso. Por alguma falha genética nasceu o urso pardo. E ele nasceu num lugar onde já tinha parte de terra e menos gelo. E por ele ser pardo, ele conseguia se camuflar e caçar na terra. E o urso branco não. Então ele conseguiu transmitir a descendência. Ele conseguiu gerar outros ursos pardos. Mas tem alguma coisa a ver com, tipo... esse urso, essa pessoa tomou mais sol e aí ela... Sim, por exemplo, o africano e o indígena nosso aqui, a pele é mais escura por uma questão de proteção do sol. O cabelo ser carapinha do africano, nós temos indígenas aqui, da parte do litoral do Nordeste, eles tinham também o cabelo cacheado. E não é por miscigenação com os negros. Eles eram naturais de cabelos cacheados também. Os índios? Indígenas brasileiros da costa do Nordeste. Ah, tá. Agora, a grande maioria tem o cabelo liso, mas porque também é uma forma porque eles são indígenas mais de florestas densas, né? Então não é tanto sol direto na cabeça, né?
Eles também vieram também da Asiática, né? Sim, sim, você pode ver que eles têm olhos puxados. Eles também vieram pelo Estreito de Bering. Estreito de Bering, lá, começou pela América do Norte e foram descendo, né? E até chegar os esquimós, que são também olhinho puxado, e aí eles já são um povo bem branco, igual os europeus, né? Porque já é um tipo de pele preparado para o frio, é uma pele mais, assim, um povo mais resistente a um outro tipo de clima. Então, a questão das descendências de cores, ela tem a ver com seleção natural, como foi se adaptando desde lá o Australopithecus, né? Que veio os primeiros Neandertais, aí depois o Homo sapiens sapiens, e isso foi tendo a seleção natural. Eu, uma vez, até recente, eu tinha uma certa, eu falei assim, gente, não é possível. O europeu, existe aquela teoria de que o ser humano foi implantado aqui no planeta, né? Os Anunnaki. Não, tem dos Anunnaki, mas tem até de outros, assim, também, que falam que a gente não... Quando você falou isso, você ficou com um pouco de vergonha de falar de teoria de conspiração. Não é isso, é que assim... Então, eu tinha esse pensamento, não, porque é um preconceito da minha parte. Por exemplo, eu falo assim, gente, europeu, pelo menos eles são... Porque se você for ver na história da humanidade, quem mais devastou esse planeta com guerras, com essa coisa de dominar e conquistar, partiu da Europa. Porque apesar da China, sempre foi uma potência militar, sempre foi... Eles já tiveram navegações, inclusive, eles tinham lá dominância, Japão, mas sabe, tipo meio que restrito a eles ali, nunca foi uma coisa meio de dominância de vamos conquistar o mundo. Claro que eles têm as invasões dele no Tibete, mas isso já é coisa recente, eu falo de coisa pré-histórica, assim, histórica, assim, bem mais, tipo, se você pegar a época medieval. Ou até os elfos, assim, mas elfo é mitologia, né? Isso é mitologia. Mas você pega aqui, vamos por as Américas. Tinha conflito entre os povos aqui? Tinha guerra, sempre teve. Entre índios? Sim, entre os indígenas. Por exemplo, os incas mesmos, né? Eles tinham guerras entre eles, entre próprios povos incas. Mas você não tinha, assim, aquela ideia do inca construindo navio ou colonizando, tipo assim, vamos transpassar a muralha da Patagônia aqui, da Cordilheira dos Andes, e vamos conquistar o outro lado também, vai ser tudo nosso. Não tem isso na história. Se você for ver, o único que começou com essa coisa de invasão, de dominar o outro, que começou o carro com Roma, de conquistando, e aí foi europeu. Que de Alexandre o Grande, que foi que invadiu o Egito e Índia, e foi quando ele invadiu a Índia que ele caiu do cavalo, que ele pegou malária na Índia. Você já assistiu Evangelion, o anime? Não. Nesse anime, a história, tipo, é meio baseada em cabala, em evangelho também. Mas aí tem, tipo assim, no mundo do evangelho, caem 2 ovos num planeta. E aí esses 2 ovos tipo, um é de Adão, um é de Lilith. Ou seja, não é pra cair. Porque aí quando é 2, dá conflito. E aí no caso desse anime, tem um ovo de Adão que ele cai lá no Polo Norte. E aí quem tá mais próximo do Polo Norte é os europeus. E tem teorias, assim, não sei se é história, mas conspiração, que tipo o Hitler, ele foi lá para o Polo Norte, porque ele queria descobrir alguma coisa envolvendo... O Hitler, ele devastou tudo onde tinha essas coisas místicas, de poderes ocultos, ele mandou gente ir atrás disso daí, né? Não, mas eu falo assim, gente, então assim, e outra coisa, então esses povos originários, vamos dizer assim, eles nunca causaram tanto impacto. Claro, teve aqui, né? O próprio livro do Harari, ele fala que aqui no Brasil, assim, nas Américas existiam animais, tipo assim, preguiças do tamanho de cavalos, né? As capivaras eram gigantes e foi pela predação do ser humano de se alimentar que foi acabando, exterminando, né? Então mas eu falo assim dessa dominância, se você for ver esses grandes dominadores tiranos que devastaram já desde a época dos vikings, dos celtas, aí depois veio os romanos e assim por diante, né? Aí eu sempre tive essa crença, que assim, não, se essa teoria é válida, o europeu é um povo que veio de fora mesmo pra fuder. Porque assim, eu falo assim, se você pegar um organismo natural de um lugar, vamos supor, pega a Mata Atlântica, ela por si só se equilibra.
Ela também não tem um animal predador que preda, tem aquela árvore que vai cair, vai tombar, vai vir o raio, ou simplesmente o cupim, não sei o quê. Mas é um sistema que vai lá e se equilibra. Só que se você pegar uma árvore lá da Ásia, uma semente de uma árvore daí, e plantar na Mata Atlântica, o que acontece daqui a pouco? Ela vai tomando conta. Ela vai tomando conta, ela detona um bioma, porque ela não é dali. E se ela for agressiva, violenta o suficiente para dominar, se ela for fraca, ela não vai para frente, ou ela vai se adaptar à Mata Atlântica e vai, se ela for pacífica, vamos dizer assim, ela vai se adaptar e de boa, eu tô aqui, me adaptei, vou numa boa, tá tudo certo. Se ela for agressiva, daqui a pouco ela destrói o bioma. Então, o europeu é isso. Ele não pertence a esse planeta, ele deve ter vindo mesmo de fora, porque ele é o que desequilibrou tudo. Aí, esses tempos atrás, eu estava assistindo uma antropóloga falando que ela sempre pesquisou sobre várias espécies de macacos. E aí ela falou que existe uma espécie de macaco que é agressiva, que se ele for colocado num lugar de macacos pacífico, em pouco tempo ele elimina todos aqueles macacos e domina. Ele não se adapta. Não se adapta, ele vai lá e domina. E esses macaquinhos pacíficos, que são uns macaquinhos meio branquinhos, assim, sabe, um rostinho pretinho, bonitinho, eles são tão pacíficos, que ele não existe, é uma das raras espécies de macacos que não fazem conflito entre eles, tudo eles resolvem, não tem briga. E se eles estão próximo de um outro bando de macacos de outra espécie, que eles percebem que eles estão incomodando, ou que eles simplesmente se retiram. É a fêmea, que é a chefe, ela dá os gritos, chama e eles vão pra longe. Eles não querem guerra com ninguém. O macaco, ele é nômade, né? Ele não tem, tipo, um ninho. Ou ele tem uma casinha. Não, ele é nômade. Ele dorme na árvore? Tipo... Sim, ele dorme na árvore. Então, e aí, essa antropóloga, ela desmistificou essa minha teoria, porque ela falou assim, porque ela tinha esse mesmo preconceito que eu. Ela não falou europeu, mas ela falava assim, eu tinha nas minhas convicções que alguma espécie de ser humano só podia ter sido implantada aqui, porque ela desequilibrava o sistema. Mas quando ela passou a estudar esses macacos, e detalhe, de forma natural, por exemplo, o macaco prego, ele é um macaco agressivo. Se ele chega num local, ele chega a ser canibal, o macaco prego. Não de ser outro macaco prego, mas de outro primata ele pode matar para se alimentar. Se ele chega num local, ele quer dominar. E se os outros macacos não respeitarem, então eles partem para a violência e para o extermínio. Eles tentam matar o chefe daquele bando, que sempre eles têm um chefe. Geralmente, às vezes é uma fêmea, mas elas têm, dependendo da espécie, é um macho. Eles matam o chefe para mostrar para os outros que, então, ou vocês se aceitam a nossa dominação, ou vocês vão cair fora. Então, isso é inerente da nossa descendência primata. De que alguns são pacíficos, outros, tipo, têm esses conflitos, mas, tipo, ali meio que territorial, é só aqui mesmo, entre quem vai ser o rei, e outro não, eu quero conquistar o mundo, sai que eu vou. Só que é lógico, por serem primatas, tem as suas limitações, né? Eles não vão dominar. Aí, quando essa antropóloga falou, assistindo esse vídeo, o cara fazendo um comentário e falou, planeta dos macacos. Eu falei, verdade! Sabe o que eu tive subjetividade agora? O Elon Musk, eu acho que ele tá querendo mandar a gente pra Marte, mas antes eles querem fazer o transhumanismo, mudando a nossa genética. Sim. Pra gente se adaptar. Não tem como, né? Como assim você fala? Não tem como... A gente não tem como se adaptar dentro de um planeta que não tem atmosfera, né? Mas então aí, no caso... Temperatura diferente. Então, por isso que a ideia de mudar a genética. Sim. Cruzar com alienígena. Na verdade, não é nem coisa com alienígena, não. O que ele tá tentando fazer é a gente meio ciborgue, sabe? Meio orgânico e meio robô. Pra aguentar lá, né? Por isso que ele tá implantando chip, né, fazendo essas coisas, pra poder ser uma coisa meio ciborgue. Transmutar com a máquina. Não sei, eu também não... Eu não sei qual que é a ideia desse pessoal que quer colonizar outro planeta. Porque pensa assim, se você destruir... Para você colonizar um planeta, você precisa do recurso do planeta. Por exemplo, se não tiver água em Marte, você vai ter que levar água da Terra.
Você vai ter que levar madeira da Terra, você vai ter que levar minério da Terra. Então, mas se você não tiver mais o planeta porque você depender do tempo, da onde você vai tirar os recursos naturais? Tudo bem, que eles não vai acabar, né? Oh, meu bem, vem cá, vem. Mas... Mas assim... Mas é uma coisa meio de louco, assim. Eu não sei qual que é o intuito. Eu acho que é tanto egoísmo. Você quer comer? É tanto egoísmo. Pode ser que a luz, eu paguei aqui por causa da luz. É tanto egoísmo que a pessoa, assim, ela quer chegar num patamar assim, onde ninguém nunca chegou. Você não quer ficar ovo? Só tem mais feijão. Ah, mas eu acho que tem uma salada de nada. Você ainda é vegetariano? Sim. Você quer isso? Você quer parar o celular na gravando? Acho que eu vou parar, você dá na pausa. Nossa, eu ia clicar no outro. A outra para de vez. Mas por que é caro assim? Tipo, a pessoa tem que cortar um dedo? Como que é? Não, é caro porque assim, quem estuda astrologia de forma séria, ela faz um investimento alto também, não é barato não. Ah, entendi. E aí acaba que assim, esses que são verdadeiros mesmo, que trabalham com a coisa séria, eles são poucos. Porque se você achar cara que faz gente que faz mapa astral aí por 200, 300 reais, é porcaria. Ou é que faz aquele bem genericão. Tem que tomar muito cuidado com essas coisas, assim, que nem quem faz leitura de tarô, de runas e tal. Por causa disso, existe uma coisa que os Vedas, a astrologia veio dos Vedas, ela fala assim, sobre o destino de um ser humano, os astros se inclinam, mas não determinam. Ela pode, tipo, escolher algumas coisas, né? Ela te dá uma direção. Ó. Agora, se você vai nessa direção, então, se no teu mapa astral tá dizendo que você tem lá determinado planeta que fala que você tem que mexer com natureza, que você se daria melhor nessa parte de trabalho, vamos supor, né? Trabalho, prosperidade lá, natureza, coisas naturais, não sei o que, para lá. Mas se você fala assim, vamos supor, seu pai tem uma empresa de construção muito bem instituída, você vai herdar aquilo, já o negócio tá... E você fala, não, pelo contrário, eu vou contra o antinatureza, vou no concreto mesmo, vou fazer construção civil, vamos supor, tá? Então, assim, e pode ser que isso te traga prosperidade, você herda a empresa do teu pai e você, sabe, a empresa vai indo bem, continua no mesmo patamar, o seu pai sempre manteve e tal. Então, não quero, por isso que eu falei, sobre o destino de uma pessoa, os astros se inclinam, mas não determinam. Porque, às vezes... Não quer dizer que se você não fizer daquele jeito, você não terá prosperidade. Porque talvez você faça uma construção de uma forma mais respeitando, sabe? Tipo assim, não vou arrancar todas as árvores para fazer um prédio aqui. Eu vou deixar, eu vou aproveitar. Ou se eu tiver que tirar essas árvores, mas eu vou replantar hoje, vou fazer uma área verde, assim, sabe? Então, tipo assim, você encontra um ponto de equilíbrio. Mas será que dá para viver os três ao mesmo tempo? Depende, né? Ou tipo assim, por se eles temporada. forem... Pode ser que um seja uma ponte de um caminho para o outro, né? Eles se ligam, né? Mas também precisa ver, assim... Se eles não são contraditórios também, né? E às vezes, como eu falei, às vezes você tem 3 caminhos e que um nada mais é do que uma forma de você chegar ao outro. Que não quer dizer que lá na frente você não possa voltar também, retomar aquele antigo. Enfim, né? Nossa, tava com fome, nem sabia. Pode comer mais, se você quiser. Vamos terminar a entrevista, né? Então, Sandra, eu tenho um monte de coisa pra falar, mas Sandra, qual que é o que é a vida? Que pergunta. A vida é uma dádiva, né? Uma coisa dada pra nós que a gente não sabe muitas vezes aproveitar pela ignorância, né?
do egoísmo, do apego. E se a gente simplesmente deixar o fluxo, né, seguir, deixar... ter o domínio da nossa mente, porque a gente fica num ciclo de eu tenho um desejo, aí ou eu fico com raiva porque eu não consegui o meu desejo, ou eu fico com medo porque eu consegui o meu desejo, agora eu tenho medo de perder, ou porque agora ele já deixou de ser interessante, eu desejo uma outra coisa, então a gente fica nesse samsara eterno, porque a gente não aceita esse fluxo de tipo, tá tudo certo. Você me contou que, assim, o universo não tem fim, né? Será que o universo não é a gente? Sim. Então, mas será que a gente não viu a gente nascer, mas alguém viu? Sim. Viu a matéria, né? Nascer. E um dia a matéria vai morrer. A matéria ela vai acabar. A matéria acaba. Pode ser que um dia o planeta Terra, o Sol daqui não sei quantos bilhões de anos, o Sol não vai engolir todo o sistema solar. Mas o universo continua. Em outro lugar, em outra dimensão, tem um outro planeta com pessoinhas, talvez. Fazendo as mesmas perguntas que a gente está aqui fazendo. Bem, agora eu vou responder a pergunta. Eu não sei o que é a vida porque eu ainda não morri. Essa é a minha resposta. Também. Se você perguntasse pra mim. Sandra, muito obrigado. De nada. É isso.